Boa noite. Está a começar o telejornal. O Presidente da República diz ter cumprido de forma rigorosa os preceitos constitucionais e legais em vigor no país. Segundo o comunicado lido pela porta-voz da Presidência da República, a promulgação e publicação da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, a Lei das Custas do Tribunal Constitucional e a Lei de Secretaria do Tribunal Constitucional vêm pôr termo a uma inconstitucionalidade por omissão por parte dos órgãos competentes que, durante um longo período de 14 anos, protelaram a aplicação dos mesmos. Cumprindo rigorosamente os preceitos constitucionais legais em vigor, particularmente no que respeita às faculdades conferidas ao Presidente da República no domínio dos prazos, este procedeu no dia 22 de dezembro corrente à promulgação da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, Lei das Custas do Tribunal Constitucional, bem como a Lei da Secretaria do Tribunal Constitucional. A promulgação e publicação destas leis vem por termo a uma inconstitucionalidade por omissão por parte dos órgãos competentes que, durante um longo período de 14 anos, protelaram a aplicação do que vem previsto no artigo 131 e seguintes da Constituição da República, que criam e mandam que seja instalado na República Democrática de São Tomé e Príncipe um Tribunal Constitucional Autônomo. A instalação de um Tribunal Constitucional nos moldes previstos nas leis promulgadas vem marcar uma evolução qualitativa no Sistema Nacional de Justiça e nos mecanismos de administração da justiça estabelecidos no país desde o advento da democracia e do Estado de Direito democrático. Esta instalação e separação de funções colocam o nosso país, em termos legislativos, nos patamares mais avançados da administração da justiça constitucional. Com a entrada em vigor dos textos promulgados e a operacionalização do Tribunal Constitucional, a aplicação das normas constitucionais e a sua interpretação ficarão melhor garantidas, bem como a própria aplicação da Constituição enquanto pacto que une todos os santomenses. Por conseguinte, a separação dos poderes e o Estado de Direito serão reforçados e os direitos dos cidadãos estarão melhor garantidos, ao mesmo tempo que ficará assegurado que cada órgão possa agir dentro dos limites das competências que lhe são conferidas pela Constituição. Nestas circunstâncias, a eleição dos novos juízes exclusivamente dedicados ao Tribunal Constitucional, bem como a disponibilização de meios necessários ao seu pleno funcionamento, constituem condições que se vire definitivamente a página e se confira maior harmonia e segurança jurídicas à nossa vivência coletiva. A operacionalização do Tribunal Constitucional é tanto mais importante quando se sabe que não existe no ordenamento jurídico nacional um tribunal de relação ou de segunda instância. Por todas estas razões, constituirá sempre prioridade do Presidente da República o reforço das instituições judiciais e judiciárias e a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Feito em São Tomé, aos 29 de dezembro de 2017. A Assembleia Nacional, através da assessora do Presidente para Relações Internacionais, leu hoje um comunicado de imprensa onde afirma que o Presidente Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravide, e o juiz conselheiro Frederico da Glória faltaram aos deveres que são impostos por lei no exercício das suas funções, para além do dever de colaboração e lealdade institucional. O comunicado diz que a Assembleia Nacional vem repudiar de forma veemente e decidiu introduzir uma queixa-crime para que sejam reparadas e corrigidas tais práticas e responsabilizar os seus atores. Tendo em conta que vem sendo constatado de forma inequívoca uma conduta desonrosa por parte do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional em relação à Assembleia Nacional, o mais alto órgão representativo e legislativo da nação santomense, considerando que este comportamento em relação à Assembleia Nacional tornou-se sistemático, revelando-se em inúmeras ocasiões em que a Assembleia Nacional é desnecessariamente perturbada no seu funcionamento ou que os seus direitos são intencionalmente limitados por decisões anticonstitucionais do Supremo Tribunal de Justiça,
o gabinete do Presidente da Assembleia Nacional, entre outros, nos casos da fiscalização preventiva da constitucionalidade da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional e da autorização ao Presidente da República para permissão de entrada de navios militares de países amigos no território nacional, vem esclarecer o seguinte. Primeiro, a Assembleia Nacional, cumprindo o que vem disposto na linha B do artigo 97, conjugado com o número 1 do artigo 99 da Lei número 1/2003, Constituição da República, publicado no Diário da República, número 2, de 29 de janeiro, aprovou por uma maioria de 60% a Lei número 20/10/6 de 2017, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, com vista à instalação deste tribunal, que está consagrado na Constituição da República desde a sua revisão em 2003, nos artigos 131 a 134. 2. Inconformados com o sentido dos votos da maioria dos deputados da Assembleia Nacional, um grupo de deputados da oposição solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, em 14 de dezembro de 2017, a fiscalização preventiva dos referidos diplomas. 3. Apesar da urgência que o Tribunal aparentemente conferia ao pedido, só no dia 20 de dezembro corrente, a Assembleia fora notificada para contestar no prazo de 24 horas, prazo este que incluía no feriado nacional dia 21. A notificação feita à Assembleia Nacional foi acompanhada de um documento avulso, sem carimbos, o que quer dizer que fora obtido por vias não oficiosas, o que revela uma conduta irresponsável e um claro acto de falsificação de documentos por parte dos tribunais. 12º. Para além disso, a Assembleia Nacional é notificada para contestar queixas cujo objeto contravertido não lhe diz respeito, não sendo, por conseguinte, parte legítima nos referidos processos. Por tudo isso, é entendimento desta Assembleia Nacional que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Dr. Manuel Silva Gomes Cravide, bem como o Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, Dr. Frederico da Glória, faltaram aos deveres que lhes são impostos por lei no exercício das suas funções, para, além do dever de colaboração e de lealdade institucional, o que a Assembleia Nacional vem repudiar de forma veemente e, por conseguinte, decidiu introduzir uma queixa-crime para que sejam reparadas e corrigidas tais práticas e responsabilizar os seus autores. Um comunicado para acompanhar na íntegra depois do telejornal. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça já respondeu ao Presidente da Assembleia Nacional. Na carta enviada à TVS, Silva Gomes Cravide diz, citamos, as dificuldades que temos pela frente exigem instituições que sejam fator de confiança e o primeiro, os fatores de confiança é dado pela forma como as instituições atuam e se relacionam entre si e a estabilidade no relacionamento institucional é, pois, um imperativo do Estado na atual conjuntura e que nenhum órgão de soberania pode limitar-se a endossar responsabilidades a terceiro. Na carta de 9 páginas endereçada ao Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça afirma que, tendo em vista o contexto global e imediato de conteúdo das afirmações referidas na carta do Presidente da Assembleia Nacional, pode-se concluir, citamos, que as referidas afirmações possuem idoneidade para vos tornar em curso no crime de injúrias, o que relevaria de igual modo para efeitos de crime de difamação. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça entende que as palavras contidas na carta de José da Graça Diogo é um mero ataque doloso à honra de outrem, passando a obedecer apenas o propósito de rebaixamento de Manuel Silva Gomes Cravide, na qualidade do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional, e Frederico da Glória, na qualidade de juiz conselheiro, atingindo-os no sentimento e de autoestima, oferindo-os na sua dignidade pessoal e consideração social. Assim se compreende que sejam estes os ofendidos com direito a apresentar queixa.
Silva Gomes Cravida aconselhou o Presidente da Assembleia Nacional a rever o seu comportamento e a sua carta, que considera atentatória a sua honra e consideração e ao bom relacionamento institucional que deve haver entre órgãos de soberania. Ao finalizar a carta, o Presidente Supremo do Tribunal de Justiça apela a calma e tranquilidade, devido a aguardar serenamente a decisão do referido tribunal, que ao seu tempo será tomada em nome da unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições, cumprindo e fazendo cumprir deste modo a Constituição e as leis, conforme o juramento para cada um a quando da tomada de posse. O Partido de Convergência Democrática, em conferência de imprensa dada hoje à comunicação social, referiu que o Presidente da República não deveria aprovar o diploma que criou o Tribunal Constitucional. Apreciar uma norma, apreciar a constitucionalidade ou não de uma norma. O Presidente da República, de acordo com a Constituição, não poderia ou não deveria aprovar este diploma. Que o Presidente da República, obedecendo objetivamente às normas e sem se preocupar com a legalidade do sistema que ele tem a obrigação legal de preservar, vem, portanto, introduzir mais esta legislação. Portanto, para o PCD, é mais uma violação flagrante da Constituição, na sequência de outras que de facto já tinha havido. O Presidente do Tribunal de Contas, José Montecristo, congratulou-se hoje com a regularidade no processo de prestação de contas, mas lamenta a falta de um controle do património imobiliário do Estado. Considera que esse facto é preocupante, mas diz ter garantias das diversas instituições que a situação vai se resolver a partir deste ano de 2017. Afirmações de José da Graça Diogo, José Montecristo, quer dizer, foram feitas depois de entregar ao Presidente da Assembleia Nacional o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2013. O Presidente do Tribunal de Contas foi esta sexta-feira ao Parlamento entregar ao Presidente da Assembleia Nacional o parecer sobre a Conta Geral de Estado de 2013. O documento que, segundo o Tribunal de Contas, corresponde aos anseios da transparência e correção na gestão dos recursos públicos. Desde 2013 que iniciamos o processo e é importante dizer que ao longo de cerca de 20 anos, a elaboração da Conta Geral do Estado foi um procedimento ausente na nossa administração. Fruto de muitos esforços, nós demos início a este processo, ou à retomada deste processo. O Tribunal de Contas iniciou de forma pioneira o processo de elaboração do parecer. Já contamos cerca de 4 pareceres depositados na Assembleia e desta feita é de 2013. O exercício do Tribunal de Contas tem a ver com a legalidade da atividade financeira do Estado, particularmente nos domínios das receitas e despesas, verificação do cumprimento da lei orçamental e legislação complementar. Há aspectos negativos que persistem, como é o caso no balanço financeiro que deve constar da conta. Constatamos a ausência de determinadas operações. A ausência de um inventário do património do Estado é uma situação que preocupa o Tribunal de Contas, que tem igualmente por missão fiscalizar as subvenções, subsídios, benefícios fiscais e outras formas de apoios concedidos. Esta ausência, melhor dizendo, do balanço patrimonial, que tem a ver com o inventário do Estado, e compreendemos as dificuldades, mas não deixa de ser uma ausência significativa. É que neste momento não podemos determinar qual é o património, particularmente património imobiliário do Estado. Isto é uma questão que urge resolver. Os setores competentes dizem que algumas destas constatações não podem ser supridas tão já e justificam que
dadas as reformas e alterações que se está a fazer no processo de elaboração de conta e da sua estrutura, só em 2017 é que algumas das ausências podem ser supridas. O Presidente do Tribunal de Contas entrega ao Presidente do Parlamento o parecer sobre as contas do Estado de 2013. Os serviços prisional e de reinserção social organizaram um almoço de confraternização entre os colegas e membros da direção. O governo fez-se representar ao mais alto nível pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada. O almoço no quintal dos serviços prisionais e de reinserção social visava a confraternização entre os colegas por ocasião da quadra festiva. O primeiro-ministro e chefe de governo, ao ser convidado para esta atividade de confraternização, priorizou, considerando a importância deste serviço para a sociedade. Agradecer o diretor por me ter convidado e dizer também que eu respondi rapidamente e com uma grande vontade a esse convite, porque o setor, enfim, da cadeia, a parte de reinserção social, é um setor que merece toda a nossa atenção. Os trabalhadores aqui dos serviços prisionais e de reinserção social têm que ter o nosso apoio, não é um trabalho fácil, e eu devia estar cá nessa altura para partilhar com eles esses momentos e mostrar todo o interesse e a preocupação do governo em fazer crescer o setor em termos de melhorias. As atividades visando a reinserção social dos reclusos assumem uma posição muito importante nas atividades deste serviço, reconheceu o primeiro-ministro. Há coisas que estão a ser feitas no domínio da segurança das instalações, mas, como sabe, não se trata só de segurança e de repressão, mas trata-se também da reinserção social, de acompanhar aqueles que, enfim, cometeram algum erro na vida, amanhã a poderem também regressar à sociedade, enfim, munidos também de condições para que esse regresso se faça da melhor maneira possível. Então, aqui há uma preocupação de reinserção, há uma preocupação também de direitos humanos, não é? Porque não deixam de ser nossas irmãs e nossos irmãos mesmo se cometeram erros que estão aqui, nós devemos ter isso em conta e também, e sobretudo, apoiar aqueles funcionários que fizeram essa opção de servir nos serviços prisionais e de reinserção social, acompanhá-los de modo que eles possam desempenhar as funções da melhor maneira, com equipamentos, com condições de trabalho. Ainda hoje, enquanto decorria o almoço de confraternização, chegou a notícia triste de falecimento de Martim Quaresma Lopes, funcionário deste serviço de reinserção social. Soubemos que um funcionário, um oficial, acabou por falecer no hospital devido a uma doença súbita. Eu quero aproveitar também para transmitir as condolências do governo à família e, mais uma vez, uma pessoa relativamente jovem, na esquadra dos 40, um AVC, provavelmente pode ser causado por as condições também de trabalho, stress, etc. Por isso nós devemos sempre valorizar aqueles que escolhem essa missão. O corte de bolo fechou a atividade de confraternização no Centro Prisional e de Reinserção Social. O primeiro-ministro também esteve na ceia de Natal com agentes dos Serviços Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Durante a atividade, o governo aproveitou para fazer a entrega de uma ambulância para reforçar os trabalhos no final do ano. A ceia dos agentes dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros contou com a presença do Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos, e o chefe do governo, Patrício Trovoada. Um momento não só de confraternização, mas também de trocas de ideias para a melhoria do setor. Normalmente, ao nível de administração interna, como sabe, nós somos uma instituição em que as pessoas ficam de piquete, de prevenção, enquanto a quadra festiva,
e as pessoas de Piquete não têm essa oportunidade de comemorar a quadra natalícia com seus familiares. E então, em termos de comemoração a nível de fraternidade, então nós fazemos esse almoço de confraternização com toda a equipa do serviço, de forma que as pessoas se sintam normal no dia de Piquete, mesmo que não for a casa. Então nós comemoramos já antecipado junto a toda a equipa do serviço e convidamos Sua Excelência, seu Primeiro-Ministro, e o Ministro da Administração Interna é o Ministério que tutela o nosso serviço, está cá presente também outros diretores e comandantes de outras forças de serviço e segurança. O primeiro-ministro, que esteve pela primeira vez no quartel dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, elogiou o trabalho desenvolvido por estes homens e mulheres. A nação agradece o vosso trabalho. Ultimamente, nós sentimos um grande crescimento da unidade de proteção civil e bombeiro. Todos nós reconhecemos o vosso trabalho, o vosso sacrifício e a vossa disponibilidade. Essa disponibilidade até muitas vezes leva outros serviços a baixar os braços. Toda a gente acha que os bombeiros vão resolver. E isso também não pode continuar, porque a vossa tarefa é vasta e não é porque vocês estão a fazer mais esforço que os outros têm que fazer menos esforço. Nós temos todos que ir na mesma direção. Patrícia Trovoada sublinhou ainda que os agentes devem estar aptos para outros serviços, apesar das limitações existentes. Muito resta a se fazer e vos preparar também para outras missões, porque há sempre novas missões, há sempre novos perigos à medida que o país vai se desenvolvendo. Nós somos ilhas, por isso também, em termos de proteção civil, nós não podemos deixar de pensar ao aspecto marítimo também. Por conseguinte, o que eu queria vos dizer, em primeiro lugar, é isto: é que estamos orgulhosos de ter uma unidade de proteção civil e bombeiro como a vossa, mas que também estamos conscientes que a caminhada ainda é longa. Por isso, nesse fim do ano, o que eu posso desejar a todos aqui, em primeiro lugar, é saúde, em segundo lugar, é coragem, determinação, porque, no nosso caso, não há maneira como baixar os braços. Nós temos que fazer, temos que resolver, qualquer que sejam as condições. O comandante lembra-se quando nós estivemos a falar dos buracos aqui na estrada, dos acessos. Eu disse, vamos inventar, mas temos que resolver. E há muitas outras coisas para resolver, mas iremos resolver. O que precisamos é falar menos, criticar menos, trabalhar mais, unir mais, conversar mais, dialogar mais e saber que o problema às vezes pode ser e irá sempre continuar, mas a solução encontra sempre em nós. Um bom ano para vossas famílias, sempre uma lembrança para aqueles que nos deixaram e que 2018 nos traga saúde, prosperidade e paz. A atividade serviu também para o governo fazer a entrega de uma ambulância aos bombeiros, adquirida através da cooperação com Portugal. As chaves foram entregues pelo Ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos. Como sabe, ao nível de primeiros socorros, a nível nacional, é o Serviço Nacional de Proteção do Bombeiro que faz esse tipo de trabalho. E a procura aumentou consideravelmente e há escassez de meios suficiente para que pudéssemos dar cobertura a todas essas demandas. Com esta ambulância é mais uma e vai reforçar a nossa capacidade de intervenção
e podemos estar em condições de dar resposta às solicitações que advir da população. Serviços de Proteção Civil e Bombeiros celebram a ceia de Natal com direito à prenda especial, uma ambulância. A economia de São Tomé e Príncipe, de acordo com estimativas, deverá registrar no fim do exercício um crescimento do produto interno bruto na ordem dos 4%, tendo contribuído para o efeito uma maior dinâmica do setor do turismo, conjugado com as atividades dos setores de construção, comércio e financeiro. A constatação é do governador do Banco Central, Hélio Almeida, quando fazia o balanço à imprensa do ano financeiro de 2017. O governador do Banco Central considerou, por outro lado, de positiva as exportações do nosso país. Hélio Almeida falou também das importações, que tiveram um crescimento de 3,5%. Aos demais parceiros nacionais e estrangeiros. Numa conferência de imprensa dada esta sexta-feira no Banco Central de São Tomé e Príncipe, Hélio Almeida realçou que a economia mundial face ao crescimento em torno de 3,6% no corrente ano, o que representou uma aceleração face aos 3,1% registrados em 2016. As economias da zona euro destacaram-se que, após vários anos de recessão, começaram a evidenciar sinais de consolidação do crescimento. Por outro lado, Hélio Almeida realçou ainda que o crescimento económico permanece muito baixo na América Latina, no Médio Oriente, nos países da África subsaariana, exportadores dos commodities, em especial o petróleo. Ainda persistem as incertezas e riscos associados às tensões geopolíticas que poderão levar à revisão em baixa do cenário econômico de médio prazo ao nível mundial. Por outro lado, apesar da evolução positiva, os preços do petróleo no mercado internacional continuam aquém das expectativas, o que poderá se traduzir numa onda de efeitos sistêmicos à economia nacional a partir dos países da nossa sub-região dependentes desta matéria-prima de exportação. Por outro lado, o governador do Banco Central, em relação à economia nacional, realçou que ela não se mostrou resiliente dos efeitos retardados de uma crise global tão devastadora. Com efeito, um dos traços mais relevantes da conjuntura econômica em São Tomé e Príncipe em 2017 prende-se com a dificuldade de o país reforçar, de forma sustentada, a sua capacidade de financiamento, o que condicionou a concretização de investimentos públicos previstos. De acordo com as estimativas ainda provisórias, a economia deverá registrar no fim do ano um crescimento do produto interno bruto na ordem dos 4%, em linha com o crescimento registrado nos últimos 2 anos, tendo contribuído para esse efeito uma maior dinâmica do setor do turismo, conjugado com as atividades dos setores de construção, comércio e do setor financeiro. Em matéria de estabilidade de preços, a política monetária e cambial, combinada com a política orçamental prudente, contribuíram para uma evolução controlada da inflação, pese embora os choques do lado da oferta de produtos locais terem registrado alguma pressão inflacionista sazonal nos meses de abril e junho, tendo contribuído para uma inflação acumulada de 6,1% até novembro, contra os 5,4% observados no período homólogo. Todavia, estima-se que a inflação se mantenha a um dígito, situando-se em 6,5%. Do lado das finanças públicas, as exigências de consolidação orçamental num contexto adverso, caracterizado pela fraca captação de recursos externos, condicionaram a execução orçamental de 2017. Para Hélio Almeida, os esforços continuam a ser consentidos no sentido de manter a disciplina fiscal, condição determinante para a sustentabilidade do regime de câmbio fixo em vigor. É de se assinalar a conclusão da 3ª e 4ª avaliação do Programa de Facilidade de Crédito Alargado assinado com o Fundo Monetário Internacional, tendo-se cumprido todos os critérios quantitativos de desempenho do programa relativamente ao mês de junho do corrente ano. O Banco Central manteve neste exercício uma orientação de política monetária prudente, tendo para o efeito reduzido a taxa de juros de referência em 100 pontos base, passando de 10% para 9%, e a taxa
de facilidade permanente de cedência de liquidez em 150 pontos base, passando de 12,5% para 11% em junho de 2017. Adicionalmente, foram implementadas algumas medidas de gestão de liquidez, visando melhorar a eficácia dos mecanismos de transmissão da política monetária. O governador do Banco Central disse que a reforma monetária de 2018 visa o reforço da confiança da dobra, adaptando-a ao contexto de maior estabilidade macroeconómica como fator propiciador de ambiente de negócios e de investimento. A introdução da nova família da dobra com corte de 3 zeros exige de todos nós um esforço inicial de apropriação e conversão, pelo que apelamos ao envolvimento e empenho de todos, fazendo jus ao lema "Se é dobra, é nossa". A reforma monetária de 2018 constitui um bem público, na medida em que a sua provisão requer necessariamente a intervenção do Estado e o seu benefício é para a população em geral, pelo que o sucesso da mesma dependerá não só da atuação dos vários organismos públicos, como da intervenção de cada um de nós. Ainda sobre a reforma monetária, gostaríamos de sublinhar que durante o período de co-circulação, compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2018, as notas e moedas da atual família da dobra apenas poderão ser trocadas nos balcões das instituições bancárias autorizadas a operar no nosso país e no próprio Banco Central. A MLSTP-PST interpôs hoje junto ao Supremo Tribunal de Justiça 2 providências cautelares, uma sobre a entrada em vigor da nova família da dobra e outra sobre o novo fuso horário. Os social-democratas solicitam a nulidade da medida que altera a hora em São Tomé e Príncipe. O maior partido da oposição é de opinião que não foram cumpridos os requisitos para que a medida fosse tomada. Não se pode fazer alteração da hora num país sem que a população tenha conhecimento, sem que isso seja devidamente debatido, quer pela Assembleia Nacional, pelos parceiros sociais e devidamente divulgado para todo o povo santomense em geral. Para a oposição, há atropelos à lei e os fundamentos apresentados não são convincentes. Nós decidimos introduzir uma providência cautelar com relação a esta questão, de forma a travar o processo e, se necessário, introduzirmos outros processos para que o Governo tem que vir clarificar, portanto, a razão que leva a fazer essa alteração e tem que ser feito em função, de acordo com a lei e com a Constituição do país. A oposição reclama ainda que esta medida deveria ser legislada. Fez-se apenas um anúncio de uma medida que provavelmente foi discutida no Conselho de Ministros. Segundo, é que esta lei, ao querer ser implementada no país, deve merecer, portanto, o consentimento dos representantes do povo de Santo Tomé e Príncipe, são os deputados da Assembleia Nacional. Em alguns países, para se fazer esse tipo de ação, exige que se faça um referendo, porque isso briga com a economia do país, briga com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, com a forma de ser e estar de uma sociedade. MLSTP-PSD interpõe providência cautelar com pretensão de suspender a entrada em vigor da alteração da hora praticada no país. Este partido da oposição interpôs, de igual modo, uma providência cautelar sobre a introdução da nova dobra. A nova política nacional de luta contra o paludismo, que tem como meta a erradicação do paludismo até 2025, foi apresentada esta sexta-feira no país. O projeto, que ainda não dispõe de financiamento, irá se incidir sobretudo nos distritos de Água Grande e Lobata. Os membros do Comitê Nacional de Luta contra o Paludismo participaram neste encontro, que teve como objetivo revitalizar a comissão e apresentar a nova política nacional do paludismo. Trata-se de uma política que tem como objetivo eliminar o paludismo em São Tomé e Príncipe até 2025. Sabem, o país está apostado na eliminação do paludismo. Nós, no ano passado, começamos por elaborar uma política
de eliminação do paludismo. Esta política foi hoje revista aí neste encontro e é com base nesta política que nós, com base nos eixos estratégicos dessa política, que nós elaboramos o novo plano estratégico do paludismo 2017-2021, com precisamente o objetivo de levar o país à eliminação do paludismo. Água Grande e Lobata são os principais distritos onde esta política irá se incidir. Nesta programação, daquilo que nós vamos fazer nos próximos anos, né, de acordo ao grau de endemicidade dos distritos, para o ano 2018, nós teremos uma PID, ou seja, a pulverização intradomiciliar em massa ou generalizada em 2 distritos, nomeadamente Água Grande e Lobata, e teremos a PID, a pulverização intradomiciliar, focalizada nos outros distritos. Quando digo pulverização focalizada, é uma pulverização com base em evidências, com base na identificação dos focos. Com base na identificação dos focos, vamos num raio de 100 metros a 2 km em volta dos casos, fazermos essa tal pulverização. A ministra da Saúde, no seu discurso, afirmou que o Executivo está engajado na eliminação da malária e sublinhou a importância desta reunião. Este encontro demonstra que há uma forte preocupação em mantermos os bons resultados já alcançados e de continuarmos a trabalhar tendo em conta a visão estabelecida no Plano Estratégico Nacional, eliminar o paludismo em todo o país até 2025 e evitar a sua reintrodução. O governo aposta na nova política de luta contra o paludismo para a sua eliminação. A juventude do partido MLSTP-PSD entregou gêneros alimentícios aos familiares dos tripulantes do navio Santo Antônio, desaparecido em junho último. A entrega aconteceu esta quinta-feira. Arroz, óleo são dentre o conjunto de géneros alimentícios da primeira necessidade que a juventude do MLSTP-PSD deu a esses familiares dos tripulantes do navio Santo Antônio, desaparecido em junho último, quando fazia ligação entre a ilha de São Tomé e a de Príncipe. Como sabe, trata-se de familiares dos 8 elementos da tripulação que desapareceram no navio Santo Antônio. E uma vez que a juventude do MLSTP está atenta com a causa, né, é uma família que passa um momento bastante difícil, tem os seus familiares que até então não se sabe os seus paradeiros, são familiares que dependem destes elementos da tripulação desaparecida. Então, eis a razão que a juventude do MLSTP, tomando conhecimento de que nada se fez em prol desta família, mobilizou algum meio para que realmente pudesse passar pelo menos o ano novo de uma forma melhor daquilo que foi o Natal, né? Nesse espírito da quadra festiva, nós queríamos solidarizar com estes familiares. São mães, são mulheres, são filhos, e, sobretudo, são pessoas que dependiam muito da renda destes elementos. São, no total, 8 pessoas que beneficiaram deste gesto solidário da juventude dos social-democratas, cuja finalidade é proporcionar uma quadra festiva mais digna a essas famílias. Eu sou Ricardo Gomes, irmão do Ângelo, o contamestre do navio Santo Antônio, que está desaparecido desde o dia 19 de junho. E eu fui nomeado para responsabilizar a equipa, as famílias, em termos de alguns apoios para bater algumas partes. E até então, a juventude da MLSTP foi o único que ouviu o nosso pedido, que está realizando o nosso sonho praticamente.
porque quer dizer, foi como uma oração que nós fizemos e a MLSTP ouviu essa oração e respondeu. Juventude do MLSTP-PSD entrega gêneros alimentícios às famílias das pessoas que se encontravam a bordo do navio Santo Antônio, desaparecido há 6 meses. Este Natal, sente essa drena. Aproveita o moche semanal ou o moche mensal a metade do preço. Adere já. Liga 19602 para ativares o moche semanal ou 19603 para ativares o moche mensal. Mas há mais! Exclusivo para os moches, o Pix 3 por apenas 990 mil dobras, com oferta de um Power Bank. Moche CSD. Estamos na drena. Só tu sabes o que é melhor para os teus e para ti. Pai, mãe e todos aqueles que cuidam de meninas como eu. O Ministério da Saúde irá introduzir a vacina contra o vírus papiloma humano, HPV. Este vírus provoca cancro no colo do útero. Para a nossa proteção contra o cancro do colo do útero, serão vacinadas todas as meninas de 10 anos de São Tomé e Príncipe, que frequentam ou não a escola. Pai, mãe, encarregados de educação, a nossa saúde está nas vossas mãos. Contamos convosco para que todas as meninas do nosso país fiquem vacinadas. Cada menina de um jeito, mas todas precisam de proteção. Sempre com novidades. A qualidade aliada à exclusividade nos caracteriza. Atendimento personalizado é a nossa patente. Surgimos para responder às suas necessidades e estamos sempre presentes em todas as ocasiões. Nesta quadra festiva do Natal e do Ano Novo, as prendas estão aqui e com brinquedos fantásticos para oferecer aos mais novos. Mimo 21. A loja que veste, calça, perfuma, decora e muito mais. Se a sua casa, o seu gabinete, o seu escritório precisar de decoração, de cortinados, não hesite. Venha e encontre aqui a solução. Mimo 21. A sua loja sem igual no coração da cidade de São Tomé. Mimo 21. Boas festas. Oi, amor. Che, amor o quê? Tu acha que você acha mesmo você sair em casa? Chega essa hora. Tá bem, desculpa, eu já cheguei, tá bom, tá tudo na paz. Tá a fazer o quê? Qual é a comida? Tô a fazer arroz, 250 gramas de arroz. Eu sozinha, se você tem fome e quer comer, vai cozinhar. Faz qualquer coisa pra você comer. Che, e depois é que eu vou morrer de fome? O quê? Você tá fazendo comida? Vai pro meu fogo. Vai fazer, Che. Vai fazer bebê. Comida, Che. Vou também. Peitinho floco. Eu tô molexado, 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 eu tô molexado.
Manter sempre a botija em pé. Usar a mangueira e redutor apenas adquiridos da Enco. Manter uma distância mínima de meio metro do fogão e acender o fogo antes de ligar a boca do fogão. Amor, o gás de Enco está mais barato. E é mais seguro e rápido para cozinhar, né? E olá, ó, gás Angola Chigasa, botija de gás de 6 kg, 275 mil dobras, botija de gás de 12 kg, 550 mil dobras, botija de gás de 51 kg, 2.400.000 dobras. À venda nos agentes autorizados e em todos os postos de abastecimento da Enco. Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos. O Jardim de Infância da Fundação Marif da Turquia cita na Avenida 12 de Julho, a caminho do aeroporto. Este estabelecimento tem como oferta educativa a educação pré-escolar e nele poderá encontrar salas de atividades totalmente equipadas para proporcionar diferentes tipos de experiências e aprendizagens. O objetivo desta instituição é oferecer às crianças tempo de qualidade com atividades de culinária, ciências, desporto, artes, iniciação à escrita, jogos matemáticos, cultura santomense, entre outras, como forma de atingir as metas estabelecidas para a educação pré-escolar. O Jardim de Infância da Fundação Marif da Turquia conta com profissionais qualificados, uma equipa multicultural e multidisciplinar. Propõe um horário das 6h30 às 18h30 e refeições confeccionadas de forma caseira mediante a escolha dessa modalidade. Oferece ainda a possibilidade de continuar os estudos nas escolas da Fundação e beneficiar de bolsas de estudo para o ensino superior. Venha conhecer este espaço e pertencer a esta família escolar. Conforme os seus estatutos, o UCAI, uma instituição bilingue, português e inglês, de nível superior, tem ainda em aberto as inscrições para o curso de inglês no UCAI. Os interessados poderão inscrever-se. Ao todo, são 7 níveis de inglês. Starter English, no 10º ano liceal, Elementary English, no 11º ano liceal, Pré-Intermediate English, 1º ano licenciatura ou engenharia, Intermediate English, 2º ano de licenciatura ou engenharia, Advanced English, 3º ano licenciatura e engenharia, IELTS English, 4º, 5º e 6º ano de licenciatura ou engenharia para ingresso nas universidades britânicas através de exames organizados pelo British Council, online. Leciona-se igualmente inglês profissional e para e-mails. Roqueira, romântica, nerd ou descolada. O Ministério da Saúde irá introduzir no dia 7 de dezembro a vacina contra o vírus papiloma humano, HPV. O vírus papiloma humano, HPV, é transmitido por via sexual e pode causar cancro no colo do útero. Serão administradas a todas as meninas de 10 anos de São Tomé e Príncipe que frequentam ou não a escola. E será aplicada por 2 doses com intervalo de 6 meses entre uma dose e outra. Pai, mãe e encarregados de educação, a saúde das vossas meninas está nas vossas mãos. Vacinar as nossas meninas é proteger o futuro. A vacinação. Cada menina de um jeito, mas todas precisam de proteção. Está a chegar a maior festa do fim do ano do país, a Festa do Povo. No dia 31 de dezembro, às 23 horas, todos os caminhos vão dar à Praia Peia. Com a presença do DJ Sheik da linha da Trindade, DJ Mickey da discoteca Kizomba e de Portugal, o DJ T-Boss e os seus pupilos. Contará também com a presença do Rolote R7, Bar Pico Mucambo e em Viva,
Pulseiras normais, 150 mil dobras. VIPs, 250 mil dobras. Bar aberto, nas bebidas de cápsulas. Fim do ano na ilha vai ser festa rixa. E oi, festa para vos que ganha. Dia 31 de dezembro, essa niple PM na Capô Fatefa, Selembalafa. Produção, Organizer Eventos. Parceiros, Câmara Distrital de Água Grande e a Direção-Geral do Turismo e Hotelaria. Imagem de Sumol vai entrar na tua vida. Sumol, estás a sentir? Bom dia. Gostaríamos de conhecer as condições para o crédito habitação. A partir de agora, no Banco Internacional de Santo Tomé e Príncipe, pode contrair o crédito habitação nas seguintes condições. O seu crédito pode ir até 240 meses, ou seja, 20 anos. Quanto maior o prazo, mais baixa a sua prestação mensal, o que também lhe permite pedir mais dinheiro. A taxa de juro é a partir de 8% ao ano. O crédito habitação do BIS serve para comprar uma nova casa ou construir a sua própria casa. Serve também para remodelar ou melhorar a sua casa. Fazer obras para concluir a sua construção. Para construir, basta legalizar o seu projeto e construa a casa dos seus sonhos. Venha ao Banco Internacional de Santo Tomé e Príncipe, um aliado na construção do seu futuro. BISTP, o motor de desenvolvimento econômico e social de Santo Tomé e Príncipe. Segunda parte do telejornal, Israel aprovou a lei polêmica sobre investigações policiais. A oposição considera a medida como uma forma de intimidar a polícia. Em Israel, a polícia vai deixar de poder divulgar sem ter elementos suficientes para indiciar um suspeito. A polêmica lei sobre a investigação policial foi aprovada esta semana com 59 votos a favor e 54 contra. A oposição, que considera a medida como uma forma de intimidar a polícia, conseguiu garantir que a nova lei não será aplicada nas investigações em curso, incluindo as duas que envolvem o primeiro-ministro do país. Benjamin Netanyahu está a ser investigado por corrupção. É suspeito de envolvimento em fraude, suborno e violação de confiança. Mais de 10 mil pessoas saíram às ruas em várias cidades num protesto contra a corrupção no governo israelita. Em Tel Aviv foi organizada uma marcha da vergonha que pediu a demissão de Benjamin Netanyahu. Refere que a escala de ataques a crianças em zonas de conflito em todo o mundo atingiu níveis chocantes em 2017. As conclusões constam de um relatório do Unicef que revela de forma preocupante o desprezo crescente pelas leis internacionais concebidas para proteger aqueles que se encontram em situações mais vulneráveis. Em várias partes do mundo, as crianças são usadas como escudo humano, mortas, mutiladas ou recrutadas para combater. No Iêmen, mas também no Iraque, Síria, Nigéria, Sudão do Sul ou Mianmar, as violações, casamentos forçados, raptos e escravaturas tornaram-se táticas comuns nos conflitos. Os militantes do Boko Haram forçaram mais de 100 crianças no nordeste da Nigéria e nos Camarões a serem de bombistas suicidas, um número quase 5 vezes maior ao do ano anterior. No Sudão do Sul, mais de 19 mil crianças foram recrutadas para as forças e grupos armados. Ainda no Iêmen, pelo menos 5 mil crianças morreram ou ficaram feridas na sequência do conflito, mas os números poderão ser ainda mais negros. O diretor do programa de emergência do Unicef, Manuel Fontaine, refere que esta brutalidade não pode transformar-se no novo normal.
A Unicef apela aos Estados com poder de influência sobre as partes envolvidas em conflitos para que usem esse poder para proteger as crianças. A China construiu uma estrada fotovoltaica. Trata-se de uma inovadora via rápida construída em Jinan, na região chinesa de Zhendong. O pavimento é constituído por pequenos painéis solares. À primeira vista parece uma estrada normal, mas um olhar mais atento revela que estamos perante pistas fotovoltaicas. Trata-se de uma inovadora via rápida construída em Jianin, na região chinesa de Shandong. O pavimento é constituído por pequenos painéis solares que se estendem ao longo de 2 km. A camada de cima consiste num material translúcido com uma resistência idêntica à do asfalto, deixando passar a luz necessária para alimentar as células elétricas. Estou a circular a mais de 100 km por hora. Não há diferença em relação às estradas normais. A distância de travagem é praticamente a mesma. O calor do piso tem a capacidade de reter gelo para reforçar a segurança dos condutores. Para além de recolher ainda informações sobre a evolução do trânsito, prevê-se que o sistema permita recarregar as baterias dos carros elétricos sem necessidade de qualquer ligação. A notícia proveniente da China, concluímos este telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.